Há momentos em que o barulho do mundo se torna insuportável. Não por ser mais alto, mas por ser vazio. É quando sentimos a necessidade de nos recolher, de escutar não as vozes de fora, mas o chamado sutil de dentro. Hoje, nesse espaço de silêncio e pensamento, nos voltamos a um homem que acreditava na força da razão e na dignidade do ser humano. Um homem chamado Immanuel Kant. Se esta é sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo ao Silêncio Interno. Inscreva-se para seguir conosco nessa jornada pelo pensamento, pela alma e pela vida interior. Quem foi Kant Königsberg? Século XVIII. Lá viveu um homem metódico, discreto, que jamais deixou sua cidade natal, mas cujas ideias atravessaram o tempo e o espaço. Immanuel Kant. Seu caminhar era tão pontual que os vizinhos acertavam seus relógios ao vê-lo passar. Mas o que havia em sua mente era tudo, menos rotina. Ele sonhava com algo maior, compreender os limites do conhecimento humano, a essência da moralidade e o lugar do ser humano no universo. A Revolução Interior Kant propôs uma mudança radical. Enquanto os filósofos debatiam se o conhecimento vinha dos sentidos ou da razão, ele fez uma pergunta diferente. E se não for o mundo que molda nossa mente, mas nossa mente que molda o mundo como o percebemos? Ele chamou isso de a Revolução Copernicana da Filosofia. Assim como Copérnico nos mostrou que a Terra não era o centro do universo, Kant nos mostrou que nós não somos observadores passivos da realidade. Nós a estruturamos. Vemos o mundo através de lentes invisíveis, espaço, tempo, causalidade, categorias do entendimento. A realidade em si, o númeno, permanece inacessível. O que vemos é apenas o fenômeno, a realidade como ela nos aparece. Isso muda tudo. Como isso nos toca hoje. Vivemos em uma era saturada de estímulos, de opiniões, de interpretações. E muitas vezes esquecemos que o que vemos não é o mundo como ele é, mas como somos. Kant nos ensina que compreender a si mesmo é o primeiro passo para compreender o mundo. E que todo julgamento começa por dentro. A ética do dever. Mas talvez o maior legado de Kant não esteja no conhecimento, e sim na moralidade. Em um tempo dominado por interesses, poderes e conveniências, ele ousou dizer: a moral não depende das consequências. A moral nasce da razão, e o dever é o seu fundamento. Ele formulou o célebre imperativo categórico: age apenas segundo uma máxima que possas, ao mesmo tempo, querer que se torne uma lei universal, uma bússola moral simples, mas implacável. Se o que você faz hoje fosse repetido por todos, o mundo seria melhor ou pior? E se todos tratassem os outros como você trata? Se todos amassem, como você ama? A liberdade real. Liberdade para Kant não é fazer o que se quer, é fazer o que se deve por reconhecimento racional do dever. É escolher o certo, mesmo quando o desejo diz não. É ser regido por si mesmo, ser autônomo. Essa liberdade não se compra, não se impõe, não se aprende em slogans. Ela nasce do encontro silencioso entre a consciência e a razão. É nesse ponto que o ser humano se torna verdadeiramente humano. A dignidade como valor absoluto, em um mundo onde quase tudo tem preço. Kant nos lembra que o ser humano tem dignidade. E dignidade não é negociável. Age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na do outro, sempre como um fim, nunca como um meio. Essa frase, tão antiga, ecoa nos hospitais, nas escolas, nas empresas, nas famílias. Ela é a base silenciosa dos direitos humanos. A resistência ética contra toda forma de desumanização. O silêncio que orienta. Em uma carta escrita já em idade avançada, Kant escreveu: duas coisas enchem o meu espírito de admiração e respeito: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Esse é o coração de sua filosofia.
Somos parte de um universo infinito, mas dentro de nós pulsa uma lei, um princípio que não nos é imposto de fora, mas que vive na razão, na consciência, no silêncio. Por que Kant importa hoje? Porque vivemos tempos em que as opiniões se multiplicam, mas os princípios rareiam. Tempos de velocidade, mas não de direção. Tempos de informação, mas não de sabedoria. E Kant nos convida ao oposto: pausa, clareza, responsabilidade, dignidade. Ele nos ensina que não é preciso olhar para fora para encontrar o bem. Ele está aqui dentro no uso livre e corajoso da razão. Se há algo que podemos aprender com Kant hoje, é isso. O caminho para um mundo melhor começa por um gesto ético, uma escolha consciente, uma ação feita não por interesse, mas por respeito, por dever. Se essa mensagem tocou algo em você, inscreva-se no silêncio interno. Curta, compartilhe e permita que mais pessoas encontrem essa pausa no pensamento. E lembre-se, você carrega dentro de si algo maior do que o mundo pode medir. A lei moral dentro de você.